capítulo 1, dos versos 3 a 12. A nossa devocional esta manhã. Colossenses, capítulo 1, até o verso 12. Diz assim a santa palavra de Deus: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meus irmãos, imagine se a ciência descobrisse que, se vocês fizessem a cada dia, de 10 a 20 minutos, exercícios físicos, vocês iriam ganhar alguns anos de vida a mais. E ela ainda falasse, se vocês ainda conseguirem alinhar o exercício físico a uma boa alimentação, vocês irão ganhar mais 5 anos de vida. Seria bom, seria? Você ter mais anos de vida. Agora, a pergunta que temos que fazer é: por que muitos cristãos, sabedores da importância da oração, não se dedicam a esse exercício de piedade? Pois é a oração que nos alimenta, nos fortalece, e aqui não há segredo. Para uma vida espiritual saudável, o caminho é a oração. Nós sabemos às vezes a importância da mesma, de nos dedicarmos à oração, à leitura da palavra, mas mesmo assim nós não o fazemos. E o que é interessante, meus irmãos, é que a marca dos homens bíblicos é a oração. Se nós olharmos para Moisés, Davi, Daniel, Paulo, até mesmo o Deus encarnado, Cristo Jesus, eram homens de oração. O que é interessante é que se nós olharmos na Escritura, eles não apenas falaram ou escreveram inspiradamente sobre oração. Eles oraram. Eles oravam em todo momento. Isso é contrário do que muitos fazem quando escrevem, por exemplo, algum livro sobre oração, mas que não se dedicam à oração. Quando também muitos falam a respeito de oração, mas que também não se dedicam em oração. Eu ouvi uma certa vez um sermão de uma pessoa e ele ia falar sobre oração e ele disse o seguinte: é muito fácil falar sobre oração. O ponto é que muitos não oram. O falar é fácil, mas ao orar em si, poucos de fato se dedicam a esse exercício espiritual. E o que nós vemos aqui, nós podemos observar por esses versos, é que o apóstolo Paulo, ele é alguém que se dedica à oração. A estrutura desse texto aqui é muito simples. Se nós observarmos, dos versos 3 a 8,
o apóstolo Paulo ele agradece a Deus por meio de uma oração os frutos do evangelho. E dos versos 9 a 12, Paulo, ainda em oração, ora para que a igreja se fortaleça cada vez mais no Senhor. E o que eu quero propor nessa manhã é nós observarmos algumas características interessantes na oração do apóstolo Paulo. Verso 3, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós. O primeiro ponto aqui nós devemos observar é que o apóstolo Paulo diz: damos sempre graças. Ou seja, Paulo não orava algumas vezes ou em algumas ocasiões. O texto fala que damos sempre graças a Deus. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo ele agradece a Deus por uma igreja imperfeita. Essa é uma igreja pecadora. Essa é uma igreja que tem problemas. Essa é uma igreja que não é perfeita. Mas Paulo passa uma boa parte do seu tempo de oração orando por essa igreja. Ou seja, está mostrando aqui e nos ensinando que em nossos momentos de devocional, em nossos momentos de oração, há tempo para nós orarmos pela nossa igreja, para orarmos pelos nossos irmãos. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo aqui, ele está orando em detrimento dele mesmo. Pois o apóstolo Paulo está sofrendo, sendo perseguido por amor ao evangelho, ele gasta um tempo orando pela igreja ao invés dele mesmo. E isso é interessante, meus irmãos, porque nós muitas vezes nós só oramos por nós mesmos, de uma maneira totalmente egoísta. Não que orar por nós seja errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que sempre há espaço para orarmos pela igreja de Cristo. Uma outra coisa que é interessante aqui é as marcas da igreja. Dos versos 4 a 5, o apóstolo Paulo fala que essa igreja tem 3 marcas, aquilo que nós chamamos da tríade do evangelho, que é a fé em Cristo Jesus, o amor que tendes para com todos os santos e a esperança que vos está preservada nos céus. Essa é uma igreja crente, que crê de fato em Cristo, crê na obra e na suficiência da pessoa de Cristo Jesus. Ela não é uma igreja positivista no que diz respeito assim, olha, nós cremos que tudo vai dar certo, que tudo vai... Não, ela crê no Evangelho. Ela crê na obra de Cristo. Ela também crê no amor que tendes para com todos os santos. Perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai nosso Senhor, quando oramos, desde que ouvimos a vossa fé. Ou seja, o amor que eles tinham um para com os outros era notório, nítido. Uma igreja que se amava e se importava com o próximo. A pergunta que temos que fazer para nós no contexto presbiteriano de Boituva: será que nós somos uma igreja assim? O texto ainda continua: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ela vivia com a mente e o coração na eternidade. Hoje, infelizmente, a igreja vive cada vez mais com o coração nas coisas dessa terra. A pergunta que nós temos que fazer: será que nós encontramos essas marcas em nós hoje? A fé verdadeira, o amor para com o próximo e a esperança reservada nos céus. E o verso 6, ele diz: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal, qual acontece desde o dia em que ouvis e entendestes a graça do Evangelho, a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. Ele agradece a Deus não só agora pela sua igreja, mas por aquilo que o Evangelho está fazendo no mundo todo. O Evangelho não está apenas produzindo essas características, essas marcas na igreja de Colossos, mas em todo o mundo o Evangelho está frutificando. E isso é motivo para o apóstolo Paulo agradecer a Deus. Isso também tem que ser motivo para nós, nos nossos momentos de oração, agradecermos a Deus, porque o Evangelho está frutificando em todo o mundo.
Pessoas têm sido chamadas, pessoas têm sido salvas por missionários que estão se dedicando as suas vidas ao amor ao Evangelho. Mas aqui ele fala, o verso 7, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras não foi o fundador da igreja Epáfras foi o fundador de Colossos, não foi o apóstolo Paulo. Epáfras não tinha o mesmo calibre teológico do apóstolo Paulo. Mas o que o texto mostra aqui é que ele foi verdadeiramente, ele foi instruído de forma, através do Evangelho, ele instruiu essa igreja. E uma pergunta que precisamos nos fazer é, você agradeceu pelo seu pastor nessa manhã? Você agradeceu ao seu pastor durante a semana? Alguém que tem pregado o Evangelho fielmente a nós, domingo após domingo? O apóstolo Paulo agradece a Deus por Epáfras, por esse homem que instrui a igreja na verdade do Evangelho. O verso 9, o apóstolo Paulo fala, então, continua dizendo a respeito da vida que ele tinha de oração, quando ele diz, não cessamos de orar por vós. E agora, então, ele passa a pedir algumas coisas para Deus, para essa igreja. O pedido que ele faz é que para que a igreja, para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A ideia aqui, meus irmãos, o pedido que o apóstolo Paulo faz é para que a igreja cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Para que a igreja se fortaleça nesse exercício espiritual, que é a oração e a leitura da palavra de Deus. Que a marca da igreja presbiteriana de Boituva seja uma igreja que ora e que se dedica ao estudo da palavra. Que nós nos dediquemos cada vez mais a esses exercícios espirituais. Que nós venhamos crescer no conhecimento de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo ora e pede para que essa igreja tenha sido graciada por Deus. E o verso 11 diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Que a marca da nossa igreja seja alegria. É isso que o apóstolo Paulo pede para a igreja de Colossos. E é isso que também a palavra de Deus aponta para nós. Esse é o nosso chamado. Uma igreja que ora, que se dedica e que é ao mesmo tempo alegre. Que venhamos crescer, meus irmãos, nesses exercícios espirituais, na oração, na leitura, no estudo da palavra de Deus. Que possamos ser uma igreja mais frequente nos trabalhos da igreja. Terça-feira, reunião de oração, quinta-feira, estudo bíblico, escola bíblica, culto ao domingo. Que possamos, como igreja, crescer nesse exercício espiritual. Pois não há outro segredo para uma vida espiritual saudável que não esse caminho. Amém? Vamos orar.